Neste vídeo, há uma discussão sobre as declarações polêmicas do pastor André Valadão a respeito da Igreja Adventista. Rodrigo Silva, Leonardo Gonçalves e Fabiana Bertotti, todos adventistas, expressam suas opiniões. Leonardo Gonçalves destaca que não se surpreende com as declarações, enquanto Fabiana Bertotti critica a falta de base teológica nas afirmações de Valadão. O debate se estende para a visão adventista de ser a igreja remanescente e suas implicações. O pastor Ezequiel Gomes, representante adventista, esclarece que a igreja considera-se remanescente, mas não exclui a possibilidade de salvação em outras denominações. Assista até o final e deixe a sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meu evangelho? O canal Cristão Ativo traz tudo sobre os principais assuntos. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. A Igreja Adventista não se vê como uma igreja que procura aproximar as pessoas do Evangelho e da salvação, como as demais denominações evangélicas se veem, mas como a única igreja, a igreja remanescente de Apocalipse. Pastor Ezequiel. Sim, Paulo, você tem razão. Isso tem implicações e a gente não nega que a tensão que existe nesse assunto, ela tem justificativa. Dentro da percepção adventista, conquanto o movimento adventista seja profético e ele represente a igreja remanescente e tudo mais, o que acontece... É que lá, pastor, ele não diz que ele representa, diz que é. A igreja adventista é o remanescente. Sim. E não o representa. Não, mas é que acontece o seguinte, o conceito de remanescente, ele é bastante amplo na Bíblia. Lembra até em Romanos capítulo 9, resta um remanescente segundo a eleição da graça. Sim, mas os documentos que ele leu é que a igreja adventista incorporou esse papel. Sim. Tipo assim, o remanescente é a igreja adventista, não tem fora. Sim, eu não neguei isso em nenhum momento, tá? O que acontece é o seguinte, é que conquanto o adventismo entenda ser a igreja remanescente, que tem um papel profético para pregar as 3 mensagens angélicas e etc., isso não exclui as demais denominações no sentido de andarem na luz que elas têm, conterem um monte de pessoas sinceras, salvas, verdadeiras, que mais cedo ou mais tarde vão se tornar adventistas no contexto final lá da história do mundo, mas antes disso vão ser salvos nas suas igrejas e tá tudo bem. Não tem esse exclusivismo do tipo, para você ser salvo você tem que ser adventista. A ideia seria, para você se preparar para o fim do mundo você tem que ser adventista. É uma ideia um pouco diferente. Ela é mais construída com base na escatologia do que na soteriologia. Ela tem implicações soteriológicas, especialmente no contexto final. Se você não guardar o sábado, em tese você vai receber a marca da besta e você vai se perder. Então uma pessoa que vive hoje não guarda sábado nem nada, ela pode ser salva? Claro, sem sombra de dúvida. A Assembleia de Deus, desse ponto de vista adventista, a igreja falsa. A batista, falsa. A metodista, falsa. Qualquer igreja evangélica que vier na sua cabeça é uma igreja falsa, como instituição. Agora, a ideia de que pessoas podem ser salvas dentro de qualquer lugar, nós ensinamos inclusive de púlpito que uma pessoa pode viver a vida toda dentro da igreja batista, dentro da igreja metodista, dentro da igreja presbiteriana e no final das contas ir pro inferno. Sei que você não quer ir no inferno, mas ir pro inferno. Você tá entendendo? Mas o que eu tô falando aqui, que os documentos adventistas apresentam é o seguinte: igreja, a igreja de Jesus, o adventismo, as demais movimentos que tem gente salva lá dentro, como tem gente salva lá fora. Pessoas que podem ser sinceras na busca de Deus vão encontrá-lo, ponto. Dentro de qualquer uma das igrejas que estão. Mas a única organização de Deus para os últimos dias é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, o Adventismo entende que de 1844 em diante se inicia a primeira fase do juízo final, chamado juízo investigativo, e que vai culminar com os eventos lá no final do milênio, na descida da Nova Jerusalém. Então sim, o Adventismo pensa que nós estamos vivendo nos últimos dias e que o Adventismo tem essa posição importante, ninguém nega isso, mas sem essas implicações que só a gente é salvo. Uma outra coisa, em relação à questão de que as outras igrejas são falsas, sim, o Adventismo entende isso, é exatamente isso. Todavia, Para o Adventismo, a igreja batista é uma igreja falsa ou verdadeira? Sem sombra de dúvida, é tudo Babilônia. Tudo Babilônia. Mas lembra que
quando Deus se refere à Babilônia, além de fazer as acusações todas, o que ele fala lá em Apocalipse 18, verso 4? Ouvi outra voz do céu dizendo: retira-te dela, povo meu. Então entenda, nós entendemos que todo esse sistema religioso ele é falso, especialmente com base na imortalidade da alma e na guarda do domingo. Qualquer igreja que creia nisso é falsa, na nossa perspectiva. Entretanto, isso não é um juízo definitivo. Às vezes a pessoa não entende, não recebeu a luz, não recebeu lá milhões de questões aí que podem no futuro vir a convencer, vir a transformar, vir a perceber que essas ideias não têm base bíblica. Mas uma igreja que surge há 200 anos atrás, não seria muita prepotência dizer o seguinte: olha, tudo que o pessoal falou antes de mim tá tudo errado. Agora eu vou dar o código. E o código é esse. Quem pensar diferente disso é que tá errado. É que o adventismo não pensa bem assim, César. Mas age, né? Sim, tem um pouco dessa implicação, mas não pensa bem assim. Porque entenda o seguinte: o adventismo não é dispensacionalista, tá? Mas nesse sentido, ele tem um pouquinho de uma visão do tipo assim, de um momento pra frente, muda a história. Que é 1844 em diante. Antes disso, as pessoas não seriam julgadas por essa luz que supostamente surgiu para iluminar o fim dos tempos e a chuva serôdia e o alto clamor, que seriam coisas bem da escatologia adventista. Se vocês acreditam assim, por que é que vocês evangelizam crentes? Por que é que vocês publicam livros para evangelizar batista, assembleiano, para quadrangular? Se vocês acreditam nisso de verdade, qual é a necessidade de evangelizar quem já é salvo? Então, é o mesmo problema do porquê que a gente evangeliza quem nunca ouviu o evangelho, mas também pode ser salvo. Não, a gente evangeliza quem nunca ouviu o evangelho, porque sem o evangelho não tem condição de ser salvo. Então, mas... Agora, se você acredita que ele é batista e salvo, por que você tem que evangelizar ele? Não, veja bem, não é bem assim. Entenda da seguinte forma: eu acredito que Deus vai salvar pessoas que não ouviram o evangelho. Mas aí é uma outra discussão. São debates X, ou o índio lá que nunca ouviu falar do evangelho, com o texto XYZ da atuação do Espírito Santo dele. E ele é salvo pela ignorância dele? Não é pela ignorância. Ele é salvo porque Cristo morreu por ele, porque ele enviou o Espírito Santo por ele, e o índio respondeu da forma como era capaz de responder, XYZ, no juízo infinito de Deus e tudo mais. Todavia, eu entendo a sua pergunta. Existe salvo na Igreja Batista, então a Igreja Batista está correta. O adventista pensa que não. Tem um monte de salvo na Igreja Batista, mas enquanto crê na imortalidade na guarda do domingo, tá errado. E a visão do adventista é que ele gostaria de esclarecer essas questões com todas as implicações infinitas que essas ideias todas têm.